Olá, professor! Essa é a resolução da questão 3, da atividade 3 de paradigmas. O senhor pede nessa questão para a gente fazer dois códigos em Python, um com paradigma funcional e o outro com paradigma imperativo, ambos que resolvam o quicksort com essa lista de dados aqui para ordenar de forma decrescente. Eu fiz aqui no VS Code esses dois códigos do paradigma e funcional, eu vou dar uma visão sobre eles. Uma coisa que eu fiquei surpresa enquanto eu estava programando o paradigma funcional é que o funcional só tem uma única função, né? Geralmente, você consegue fazer muito mais coisas em uma única função, às vezes em uma só linha. Enquanto o imperativo, a gente precisou fazer 3 funções para poder resolver. No caso, a função para particionar o array em duas partes, né? Uma parte que seria de elementos menores do que o pivô e uma parte seria de elementos maiores do que o pivô, e ordenar a partir disso, né? Pegar o particionamento das partes e colocar no formato, na posição certa da lista, que é o que isso faz aqui, né? Então, eu coloquei 3 elementos principais, que é a lista completa, o elemento mais abaixo e o elemento mais no alto, e fiz os cálculos tendo como base esses limites, né, de baixo e alto, que são recebidos aqui, né? A gente recebe um array, o limite mais baixo é 0 e o limite mais alto é o tamanho do array menos 1, o elemento que está na posição, o tamanho do array menos 1. E aí a gente retorna o array ordenado, né? Então, pega o array, ordena, retorna o array ordenado. Aqui a gente tem um main, que você recebe os elementos e formata os elementos para poder a entrada estar bonitinha no array e sair bonitinha também. Vamos testar para ver se funciona, né? Eu só peguei um terminal limpo e coloquei na lista, na pasta que o arquivo está inserido. Eu vou colocar um Python quicksort imperativo.py. .pv eu coloquei, professor, perdão, .py. Ok, a gente vai inserir os elementos, eu vou colocar os elementos que estavam na questão, e ele me devolve a lista ordenada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, os menores elementos vão para a esquerda, maiores elementos vão para a direita, e assim a lista é ordenada. O quicksort funcional, eu fiquei surpresa até, porque precisou só de uma função com... Isso aqui é uma linha, né? Eu particionei ela para ficar mais bonitinho, mas no geral é uma linha de código e foi suficiente assim para fazer a função quicksort. Aqui vamos lá, né? Recebe uma lista e usa a função quicksort funcional, que pega um elemento dessa lista, certo? E aí primeiro ele pega o primeiro elemento e coloca se x maior do que o primeiro elemento da lista, mais o primeiro elemento da lista, mais quicksort funcional, a função de novo, e aí faz isso para cada um dos elementos subsequentes. É basicamente assim, ele pega o primeiro elemento da lista, aí ele separa esse elemento entre um lado dos maiores do que ele e do lado dos menores do que ele. Aí ele pega os lados dos menores e pega o primeiro elemento de novo como pivô. Aí ele pega o primeiro elemento como pivô, separa dos maiores para os menores. Por isso que o primeiro elemento, em tese, ele sempre está aqui, né? A gente está juntando aqui os elementos em que o x, o elemento em questão a ser analisado, é maior do que o elemento do pivô, e aqui o que é menor ou igual do que o elemento do pivô. E aí o pivô em si vai ficar aqui no meio da lista, ordenando assim, colocando os menores elementos para a esquerda e os maiores elementos para a direita. E isso é repetido a cada um dos primeiros elementos, porque quando você coloca os maiores para a direita, aí os menores vão ficando sendo analisados, né?
Aí vai ser ordenado assim. Eu não sei se eu consegui explicar, espero que sim. Ok, agora a gente vai rodar isso, né? Então, vou colocar a mesma coisa aqui, só que ao invés de botar o pai, né? Ao invés de imperativo, a gente vai colocar funcional. E ele pede para inserir os elementos. Vou colocar os mesmos elementos. Nesse caso, ele está inserindo decresivamente, de forma decressiva. E eu não estou printando lista ordenada aqui, né? Eu vou até fazer isso agora, professor. Lista ordenada. Alright. Let's redo that. That's not gonna work. I'm gonna make a test. That worked. Ok. Funcionou também. Funcionou também. Só botando pra rodar aqui, né? Mas é porque, enfim. Certo. Ordenado de forma decressiva. Eu poderia colocar diferente, no caso, de forma crescente, né? Decressiva. Se eu fizesse isso, simplesmente. E aí, fazendo isso, quando eu rodo de novo, insiro a mesma base de dados, ele está ordenado de forma crescente. Então é isso, essas foram as respostas para a lista. Não sei por que estou abrindo isso. Ficou muito longo e eu espero que o senhor me perdoe. Sim, em relação a readability and writability. Eu gosto da programação funcional. Eu acho limpo, bonito, assim. Pode ser um pouco complicado para entender, tanto que quando eu comecei a explicar, mesmo já tendo entendido previamente, eu me enrolei um pouco, né? Porque parece que tá juntando, mas, enfim, está juntando, né? Sendo que é como primeiro elemento da lista. Enfim, funciona, é tudo limpo, assim. Ele diz o que tem que ser dito e é divertido de programar com isso também. O paradigma imperativo, a gente já está mais acostumado a programar desse jeito, né? Através dessas funções e de cada um dos elementos, a gente tendo os retornos e meio que acompanhando a ordenação dos elementos. Eu acho interessante também. Acho que é isso. Acho que eu não tenho mais nada para dizer, não. O vídeo deve estar longuíssimo. 7 minutos. E muito obrigada pelo período, professor. De verdade, assim, o senhor foi um ótimo professor. E eu não estou puxando saco, não. O senhor realmente é um dos poucos que realmente se preocupa em fazer a gente aprender. E eu sinto que eu aprendi, que eu evolui muito como programador esse período. Embora eu tenha feito algumas cagadas aí, né? Porque, enfim, às vezes me faltou o tempo de prática mesmo. Enfim, é isso aí. Se quiser tomar uma cerveja qualquer dia, estamos aí, viu? E nos vemos nas próximas disciplinas.